avançando então na nossa aplicação de serviço, nós temos os nossos serviços associados aos tipos de pagamento. Tipo de pagamento que é esta tabela aqui. Uma tabela bastante simples também. Apenas 4 campos, né? E nós temos então os serviços que são associados a ela. Se nós observarmos aqui na nossa interface, nós temos 4 serviços, 4 operações. Novamente, operações definidas por esses contratos. E essas operações são operações básicas: salvar, excluir, atualizar e selecionar. Então, nós temos a declaração na nossa interface e, na sequência, nós temos a implementação. A implementação, então, que é realizada no nosso contas a pagar service. E aqui está. Nós iniciamos, então, pelo salvamento, pela inclusão. Mesma estrutura que a gente já viu até agora. Basicamente, recebe um tipo de pagamento DTO. Abre uma seção, instancia o DAO genérico do tipo de pagamento, chama o mesmo DAO que foi instanciado anteriormente, passando como parâmetro o tipo de pagamento que vem na entrada da operação, na entrada do método, ok? Session.flush retorna o resultado. Na sequência a gente tem o método de exclusão, que é a mesma coisa, né? Nós vamos então receber na entrada desse método um tipo de pagamento DTO. Vamos abrir uma seção, instanciar o DAO genérico. Em cima do DAO genérico, chamar o método de exclusão, passando como parâmetro o tipo de pagamento que vem na entrada do método. Finalizo chamando um session.flush, retorno o resultado. Então vimos o salvar e o excluir. Nós temos agora método de atualização. Estrutura é a mesma, né? Tipo de pagamento DTO que vem na entrada. Chamo então, ou melhor, faço a abertura da sessão, instancio o meu DAO genérico, sempre fazendo referência à interface. Em cima do meu DAO genérico, chamo o meu update. Em cima passando como parâmetro o tipo de pagamento da entrada do método. Na sequência, chamo o método flush e retorno o resultado. Por fim, o método de seleção, que vai me retornar um iList, uma lista de tipos de pagamento. Esse método, então, bastante simples, é a mesma estrutura, recebo uma lista, retorno uma lista, recebo como parâmetro um tipo de pagamento DTO, abro uma seção, instancio meu DAO genérico, declaro a minha lista de resultado e chamo o meu DAO, chamando um select e passando como parâmetro o tipo de pagamento DTO. Esse tipo de pagamento DTO que eu mando como parâmetro, ele serve como critério de consulta, tá ok? No final eu retorno o resultado. Vamos executar então o select, pelo menos para a gente dar uma analisada. Analisada não, para a gente ver se funciona, né? Aqui está, select tipo de pagamento. Clico 2 vezes. E aqui então eu tenho como retorno da função os pagamentos que estão cadastrados na base de dados, né? Dinheiro, cheque, cartão e vale transporte. Então, ok? Se a gente observar, são esses pagamentos aqui que a gente tem cadastrado. Muito bem, então. Em relação aos tipos de pagamento era isso. Na sequência a gente vai analisar os serviços que faltam no nosso servidor aqui na nossa aplicação WCF.